De volta com o CBN Maceió para a gente falar um pouco sobre saúde suplementar, sobre plano de saúde, né, gente? A gente tem sempre abordado essa discussão sob o ponto de vista do usuário, daquele que contrata os serviços de saúde suplementar. Hoje a gente apresenta o outro lado dessa moeda. A Federação Nacional de Saúde Suplementar, a FenaSaúde, é a entidade que representa os grandes grupos de operadoras de plano de saúde do país, lançou uma campanha Saúde Sem Fraude. Vamos saber o que pretende a federação com essa iniciativa, porque já está na linha conosco. Nós estamos conversando a partir de agora com Vera Valente, a diretora executiva da Federação Nacional de Saúde Suplementar. Vera, um bom dia. Bom dia, satisfação em falar com você e seus ouvintes aí. Bom dia a todos. Bem, uma campanha que tem como objetivo saúde sem fraude. O que pretende a federação com essa campanha? A federação pretende alertar o consumidor, o beneficiário do plano de saúde, da importância do bom uso do plano e algumas coisas que acabam sendo feitas, às vezes até por não conhecimento do consumidor e que acabam levando a grandes fraudes no sistema. Então é muito voltada para o usuário do plano, para informá-lo, esclarecer e que ele seja um grande aliado para não se deixar levar por muitas condutas erradas que estão sendo feitas no mercado por clínicas, por atendentes e que estão fraudando de forma importante o sistema. Agora, Vera, como é que isso se materializa? Como é que vocês identificam essas fraudes do ponto de vista prático? Então, do ponto de vista prático, nós temos diversas condutas. Então, a começar por fracionamento de recibo, ou seja, a pessoa faz um único procedimento, uma única consulta, e o consultório gera mais de um recibo para que ela tenha vários reembolsos. Isso não pode ser fraude. Você tem direito a um reembolso para cada consulta ou procedimento realizado. Então, esse é um tipo de conduta que não pode. Outras coisas que vêm acontecendo é usar o login e a senha do beneficiário para fazer coisas dentro do site da operadora que muitas vezes ele não tem consciência disso. Então, muitas vezes você chega numa clínica de estética ou de ortopedia, isso acontece muito nesse tipo de clínica de emagrecimento, dermatológica, e fala assim, olha, fica tranquilo que tudo que você fizer aqui, o seu plano vai pagar. Isso não é verdade. Plano de saúde não paga procedimento estético, plano de saúde não paga massagem, não paga uma série de coisas que as clínicas oferecem hoje, inclusive nas suas páginas do Instagram. O que acontece quando você vai para esse lugar que fala essa frase mágica para você? Não se preocupe, você não precisa pagar nada, o seu plano vai pagar tudo. Eles pegam a sua senha, entram na página da operadora e lá eles colocam um CID, o código de doença diferente, ou seja, você está fazendo um botox, mas ele fala que você está fazendo um procedimento para alguma doença e gera um pedido de reembolso indevido. Então, assim, o consumidor, é importante que ele saiba que esse login, essa senha, é quase uma senha de banco, ele não deve fornecer. Porque a partir do momento que ele oferece essa senha, ele fornece essa senha, muitas coisas podem ser feitas em nome dele, dentro da página da operadora e às vezes até dentro da própria ANS, no nome dele, e ele desconhece. Isso está gerando fraudes na casa de milhões de reais. Agora, Vera, em algum momento essa fraude ela pode colocar em risco até mesmo a saúde do paciente? Sim, pode sim, porque você tem situações, situações hoje também que acontecem. Você chega numa clínica, ele fala, olha, que tudo vai ser incluído, eu vou coletar os seus exames e nós vamos cuidar desses exames. Então, esses postos de coleta dentro de clínicas, eles também tomaram uma dimensão enorme. E muitas vezes esses postos de coleta sequer têm autorização da vigilância sanitária para funcionar. Então, fazer exames, coletar o seu sangue, coletar material humano,
é algo que tem que ser feito em laboratório credenciado, inspecionado, certificado pela vigilância sanitária. Isso está sendo usado para gerar reembolsos em volumes muito altos. Então, você vai e faz um determinado exame no laboratório credenciado, inspecionado, validado, custa R$100. Nessas clínicas, eles geram pedidos de reembolso para esse exame que é coletado em postos, muitas vezes sem certificação, na casa de R$1.000, 100 vezes mais, 10 vezes mais do que o valor cobrado, e em lugares que você não tem a certificação, a validação da vigilância sanitária. Outro risco que tem aí, já é uma coisa mais séria ainda, é submeter o paciente, às vezes, em procedimentos cirúrgicos, até usando próteses, essas coisas sem necessidade, né? Então, tem que tomar muito cuidado nas ofertas que são feitas. Você tem hoje, os planos de saúde têm uma rede credenciada enorme de profissionais altamente qualificados. Então, na questão dos exames, procure essa rede credenciada. Qual é a mensagem importante aqui para você, consumidor? É o seguinte: esse excesso de facilidade que é oferecido, ele deve ser olhado de forma suspeita. Em que outra área de consumo da sua vida você chega num lugar que você vai consumir, pagar por algo, e falam para você: fica tranquilo, você não vai gastar nada, você não precisa nem pagar agora, você só vai pagar quando você receber do seu plano de saúde. Tudo aqui está coberto, você não precisa se preocupar. Isso não existe. Tudo tem, né, um valor, quanto custa, quanto você vai pagar, como você vai pagar. Então, essa oferta de facilidade, me dá a sua senha, ela, na verdade, está revestindo aí, está encobrindo uma série de condutas erradas que podem prejudicar a sua saúde e que prejudicam muito o seu plano de saúde e que volta para o seu bolso. É outra coisa importante. A fraude, ela sai do bolso de todo mundo. O plano de saúde, ele gerencia o recurso do beneficiário, ele gerencia o dinheiro que o beneficiário coloca no plano para dar uma melhor assistência para todos que fazem parte desse plano. Quando você tem esses ralos, né, escapando esse dinheiro indevido para pessoas que estão enriquecendo às custas do plano de saúde que você está pagando, isso no final vai sair do seu próprio bolso. Agora, Vera, o consumidor, em regra, o paciente ou familiar, em regra, ele chega emocionalmente muito vulnerável numa unidade de saúde e tem um completo desconhecimento não só dos procedimentos, do que é certo, do que é errado, mas da linguagem também. É um outro português. A federação, junto com as operadoras de plano de saúde, pretende, nessa campanha, disseminar uma cultura de educação mesmo, de compreensão, para que ele tenha uma argumentação maior e possa enfrentar um desafio que é desproporcional, né? Eu não conheço e você conhece, a gente fica muito mais vulnerável, Vera. É excelente a sua pergunta. É exatamente por esse motivo, dessa vulnerabilidade, esse desconhecimento, é que existe essa porta de entrada aí para uma série de atitudes oportunistas e fraudulentas. Então, o objetivo dessa campanha é exatamente esse, é informar o consumidor. A gente criou um site, www.saudesemfraude.com.br. Lá dentro você tem uma série de materiais, tem uma cartilha explicando tudo que você deve fazer, os alertas que você deve ter com determinados tipos de conduta e também um canal de denúncia. O que é importante, se você tem dúvida, entre em contato com a sua operadora. Se você tem dúvida de um determinado procedimento, busque uma segunda opinião. Se você precisa fazer um exame, vá naquele laboratório que você conhece, que é credenciado, que é certificado, que é da sua confiança. Tem muitos laboratórios de análise. Eu estou falando, insistindo no laboratório que hoje virou uma porta de entrada gigante para gerar volumes enormes de reembolso. Tem clínicas, inclusive, que você chega, ela já tem um formulário pré-impresso, uma série de exames, ou seja, você nem passou pelo médico, já estão dizendo que você tem que fazer 30 exames. Então, tome cuidado com isso e, na dúvida, não permita que isso aconteça, não compartilhe a senha. Então, nosso objetivo é exatamente esse, é esclarecer
criamos esse canal de esclarecimento, um material muito informativo, com vídeos, e existem os canais das próprias operadoras para informação, para denúncia. Então, o consumidor, mesmo nesse tipo de situação mais vulnerável, não deve se deixar ser usado, porque ele está sendo usado para um enriquecimento ilícito de profissionais que não têm um compromisso com a saúde. Então, é muito importante esse alerta. O consumidor, ele é a porta de entrada para isso. Sem o login, sem a senha do consumidor, sem a carteirinha do consumidor, nada pode ser feito. Então, tem que usar isso de uma forma muito criteriosa, com muito cuidado, principalmente quando se oferece tanta facilidade, porque isso não existe em nenhuma área da nossa vida, né? Não se preocupe com nada, tudo vai ser pago, você não precisa nem desembolsar agora, só quando você receber. Então, isso é muito suspeito. Vera, a FenaSaúde já estimou qual é o impacto dessas fraudes e também dos desperdícios, né? Porque muitas vezes alguns procedimentos são de fato desnecessários, não vai ajudar em absolutamente nada naquela rotina, mas qual é o impacto disso para a saúde? Eu quero saber qual é o impacto que fraudes e também desperdício, porque alguns procedimentos muitas vezes não são necessários para determinadas rotinas. Sim, realmente o sistema ele tem fraudes e ele tem desperdício. Isso precisa ser enfrentado também, essa questão do desperdício, do que não é necessário. Isso também está sendo olhado. Segundo o IES, né, o Instituto de Estudos em Saúde Suplementar, um último estudo feito, você tem aí na casa dos bilhões essa questão de fraudes e desperdícios. A gente está atualizando agora esse estudo para dar uma dimensão para o consumidor, para a sociedade, do tamanho disso, porque isso sai do bolso de todos. E eu acho que é uma batalha da sociedade pela sobrevivência desse sistema, né? Pela sobrevivência do sistema de saúde privado, que hoje é tão importante ao ajudar a tirar uma série de pessoas do sistema público. Então, as pessoas que podem pagar, muitas vezes com sacrifício, se manterem no plano de saúde privado, e aí você tem também um alívio para aqueles que precisam do sistema público. Bom, quais são as tratativas a partir de agora com hospitais, com os próprios beneficiários dos planos, com os governos, enfim? Qual vai ser a tratativa para que a gente tenha uma regulação melhor, uma proposta que avance, inclusive do ponto de vista legal? Então, a gente começou com foco no consumidor, como eu falei, a porta de entrada é o consumidor, é o beneficiário, é a sua carteirinha. Você tem que estar consciente e ajudar no enfrentamento disso. Então, informação ao consumidor, cartilha, filmes, canal de denúncia, isso é o que a gente está fazendo, uma ação forte de comunicação. Também temos atuado junto à ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula o setor, para que a gente tenha um canal com a ANS para informar essas condutas, quando a gente identifica essas fraudes, porque elas têm dimensões, para você ter ideia, elas têm dimensões assim de uma quadrilha que a gente conseguiu mapear, que a gente entrou com uma notícia crime, 40 milhões de pedidos de reembolso em um ano. Então a gente entrou no Ministério Público em São Paulo com uma denúncia, uma notícia crime, para que isso seja punido. Então o que a gente precisa? Ter um canal com a ANS para notificar a ANS, porque muitas vezes, quando você vai no posto, na clínica, ele pede seu reembolso e já entra com uma notificação quanto ao plano na ANS, para pressionar o plano a liberar. Então, a gente está trabalhando com a ANS para que a ANS tenha um procedimento específico de canal com as operadoras com relação à fraude. Com relação à lei, né, muito bem lembrado por você, a gente tem hoje, nessa nova legislatura, tem uma sugestão de um projeto de lei para uma melhor tipificação do crime de corrupção privada, uma maior punição, principalmente quando isso se dá na área da saúde, que é mais pernicioso, é mais comprometedor, porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de uma coisa muito importante. Então, nós temos uma atuação hoje
de comunicação para o consumidor, comunicação para o médico. Então, essa linha de informação, a gente está atuando no judiciário com a Notícias Crimes. Já abrimos 3 Notícias Crimes em São Paulo, contra quadrilhas que foram formadas. Nesse caso, foram quadrilhas, crime organizado, com a intenção de fraudar as operadoras, atuando junto à ANS para criar um canal específico de tratar esse tipo de problema, e também com essa questão de um projeto de lei para que as punições nesse tipo de crime contra a saúde elas sejam mais severas do que em qualquer outra área. Muito bem, Vera Valente, eu quero aqui agradecer a sua participação, a colaboração aqui prestada. Existe toda uma rede, né? As redes sociais, além de sites, onde as pessoas podem apresentar denúncias, não é isso, Vera? Isso. No nosso site, a gente criou nesse www.saudesemfraude.com.br, você tem lá um link para denúncias e a gente está tratando essas denúncias. Agora, você tem a própria operadora que você pode denunciar. Então, é muito importante que, ao perceber que algo é suspeito, você não deixe isso avançar, não se deixe usar para que alguém enriqueça as custas do seu plano de saúde. Então, a denúncia é muito importante. Muito bem, muito obrigado. A nossa conversa aqui foi com Vera Valente, é diretora executivo da FenaSaúde, a Federação Nacional de Saúde Suplementar, que lançou aí uma campanha Saúde Sem Fraude. Você tem outras informações no site da instituição www.saudesemfraude.com.br.